Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, que está lá nos céus. Nós que estávamos no meio do pecado, que éramos inimigos do Senhor Deus, que somente podíamos receber o castigo e o julgamento do Senhor Deus. O Senhor teve misericórdia e recebeu todo o julgamento e castigo que nós merecíamos receber. Senhor, através do seu sangue precioso, nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais possamos receber o castigo ou o julgamento diante do Senhor. Sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor salvou nossos espíritos. O Senhor nos considerou como seus filhos. O Senhor nos deu a esperança eterna, gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. E através desta graça nós damos agradecimentos e louvores somente ao nosso Senhor Deus, Pai. Senhor, nesse tempo agora, nós que fomos remidos, salvos pelo seu sangue, nós todos estamos reunidos para louvarmos o seu grande amor, Senhor. E estamos aprendendo a sua palavra. Nós estamos dentro dessa comunhão santa, dentro da igreja, Senhor. Nós agradecemos por esse seu grandioso feito. Senhor, cada um de nós que possa ser cuidado através das suas mãos. Senhor, que através do amor misericordioso do Senhor possa nos sustentar. Senhor, através da graça abundante do Senhor que possa nos preencher. Senhor, através da palavra da verdade, que o Senhor possa sempre, todos os dias, nos renovar, nos estabelecer de forma nova. Senhor, como seus filhos, que nós possamos viver sem nenhuma vergonha. Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós possa manifestar o seu trabalho, qual é a sua vontade para que possamos viver conforme ela. Senhor, nós pedimos toda a mão do Senhor para nos sustentar e conduzir. Senhor, no meio de nós ainda existem muitas pessoas que verdadeiramente não receberam a salvação, não compreenderam a verdade. Que através da graça grandiosa do Senhor possa permitir que eles possam compreender e ter a esperança eterna de acreditar na sua palavra e assim serem conduzidos, Senhor. Então, nossas igrejas que estão pelo mundo, nossas igrejas que estão pelo país. Senhor, nesse último tempo, essa grande evangelização, essa grande oportunidade o Senhor nos permitir, através da mão grandiosa do Senhor, possa nos sustentar nesse trabalho. Senhor, que possa nos mostrar qual é a sua boa vontade de trabalho. De longe, os nossos irmãos e irmãs nas dificuldades, eles que estão defendendo a sua vida de fé, que eles possam estar mais próximos da palavra e eles realmente possam ser sustentados, Senhor. Então, realmente é uma maneira onde eles não se decepcionem, não sejam derrubados. Eles possam buscar a palavra do Senhor Deus, para que o Evangelho do Senhor Deus possa ser pregado, para que muitas pessoas possam acreditar na sua palavra e assim receberem a salvação, Senhor. Então, nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde para eles. Aqueles que estiverem com dificuldades em seus corações, que o Senhor Deus possa cada um deles permitir a graça necessária. Então, realmente, continuamente o Senhor possa nos conduzir, que realmente nos tempos necessários nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos seguir. Senhor, realmente a palavra que o Senhor deseja nos mostrar, que o Senhor possa nos apresentar através da sua palavra, para que assim possamos receber a condução da palavra e do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao 30. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao 30, eu irei ler. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Até aqui. Então, vocês viram no telão. O que vocês acharam? É muito bom? Então, nós estamos usando os screens mais novos que tem. Então, cada momento mais vai aprimorando essas tecnologias para nós podermos utilizar na pregação, para pregar o Evangelho, e assim eles se tornam auxílios para o trabalho do Senhor. Então, antes nós usávamos os projetores. Os projetores eles eram muito bons, mas agora saiu em LED, então igual a televisão, nós podemos olhar para os telões. Então, se olharmos os prédios altos que tem aquelas propagandas nos telões, então aqueles são screens realmente bem grandes, são muito caros. E então nós, dentro da igreja, nós nunca imaginávamos que iríamos utilizar dentro da igreja. Mas agora isso se tornou mais barato. Então, mesmo sendo barato, é caro. Então ainda é caro. Então é por isso que nós queremos trocar isso desde o início. Mas já que era caro, nós fomos deixando para depois. Então, para evangelizar, então realmente podemos ver de forma mais clara nos telões. E podemos ver realmente o pessoal do coral bem mais bonito do que pessoalmente, não é? Me desculpe, realmente pessoalmente eles são mais bonitos. Então, de qualquer maneira, dá para ver de forma mais detalhada, então é muito bom. Então, se derem, olhem para mim, não olhem para os telões. Então, quem estiver perto de mim. Nossos irmãos, alguns deles, eles fizeram a doação para esse trabalho. Então, é por isso que no salão principal nós colocamos esses dois telões. E colocamos mais um screen na sala de reuniões. Então foi 3 telões doados. Então realmente nós agradecemos demasiado. Nós não sabemos o nome, porque os irmãos eles não falam o nome. Mas vamos bater palmas realmente agradecendo a eles. Então de agora em diante, sempre que nós tivermos realmente algo necessário, venham e nos doem, por favor. Realmente é muito bom. Então, mesmo na sua casa não tendo algo bom, dentro da igreja, se tiver algo necessário, realmente é necessário suprir isso. Então nós, realmente dentro de alguma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, mas desde o início, aquela igreja quando nós iniciamos na Coreia, era um lugar pequeno que pegávamos emprestado. Então as primeiras pessoas que reuniram naquele lugar eram os jovens. Então eram muitos jovens. Mas então,
O que eu me assustei bastante e eu fiquei emocionado é que os jovens, naquele tempo eles não haviam se casado, haviam muitos jovens assim. Mas mesmo na casa deles não tendo, as coisas que precisavam eles falavam, na igreja é necessário ter. Então aqueles jovens, eles se reuniam, eles colocavam o ar-condicionado, eles colocavam as cortinas, tudo o que precisavam dentro da igreja, já que é para aprender a palavra, para pregar o evangelho. Não pode faltar, não pode ser desconfortável. É por isso que mesmo desde o início, quando eram lugares emprestados, alugados, eles já faziam. Então eu me assustava falando, nossa, verdadeiramente é assim. Realmente, individualmente nós podemos ser pobres, mas a igreja não pode ser pobre. Para pregar o evangelho, realmente se mostrarmos realmente formas tão fracas, tão realmente difíceis, tão faltosas, desconfortáveis, as pessoas ficam meio assim apreensivas de ouvir a palavra, não é? Então nós precisamos colocar as caixas de sons, todas as coisas bem organizadas e muito realmente bem posicionadas. Então naquela igreja, aqueles jovens, todos eles cresceram e se casaram e eles se tornaram os irmãos e irmãs. E até hoje essa igreja está fortemente evangelizando pelo realmente nosso país. Então eles estarem fortemente pregando o evangelho. Então, primeiro, os irmãos que receberam a salvação, eles com um único coração amam a igreja, amam o evangelho, eles pregam o evangelho do Senhor Deus por esse único motivo. Eles se unem, eles se sacrificam. E no meio disso, o Senhor Deus, ele está trabalhando. Então, eu pude sentir isso mais fortemente. Então, todos nós devemos fazer dessa maneira. Então, dentro da igreja, as coisas que são necessárias. Realmente na igreja ela consegue fazer tudo, mas se individualmente uma pessoa ela consegue realizar com a sua doação, com o seu trabalho, sua oferta, realmente isso tornará uma grande ajuda para a igreja. Então os projetores que nós estamos usando, eles são muito bons, realmente nós não vamos jogá-los, descartá-los, mas sim nós vamos utilizá-los num lugar realmente bom, realmente perto, que seria lá no acampamento, onde nós podemos jogar em lugares perto para as pessoas poderem assistir. Então, realmente, no lugar de acampamento também. Tinha o salão de culto, o salão da fé. E agora, dentro do salão da esperança, nós colocamos realmente telões gigantes de LED para que nós possamos ouvir a palavra. Então, com certeza, vai ficar bem mais detalhado. E assim, a palavra também pode ser ouvida. E também podemos ver várias das apresentações. Então, vai ter uma grande ajuda para a pregação do evangelho. Então que os irmãos e irmãs possam realmente aceitar e possam contribuir por isso. Realmente a construção do acampamento está bem rápido. Então durante o inverno que passou não foi tão frio, não nevou tanto. Então por isso a construção do salão da esperança sem nenhuma dificuldade continuamente foi construída. Então nós conseguimos realmente chegar até esse tempo. A construção do salão de esperança, eu acredito que o Senhor Deus permitiu um inverno realmente bem quente, realmente sem nevar tanto, para que possamos construir rapidamente. Então eu acredito que essa seja a verdade, então, porque no trabalho que nós fazemos, o Senhor Deus ele ajuda. Então nós estamos fazendo uma grande construção por lá, mas sem nenhuma dificuldade, sem nenhum acidente, nós estamos conduzindo muito bem. Ainda existem muitas coisas que devemos fazer. Então, como semana passada eu já disse para vocês, nós temos o primeiro, segundo tempo, realmente na oferta. Então, pode ser que realmente nós não iríamos conseguir fazer essa construção terminar no tempo. Mas realmente tem todo um valor que a igreja de Seul está realmente responsável. Então, não é somente a construção do lugar de acampamento, mas sim também no México, o lugar de acampamento. E também na América do Sul, na África. E em vários lugares nós estamos construindo os lugares para os acampamentos e as igrejas. Então nós todos estamos nos responsabilizando por esses valores. E nos faltava realmente uma quantia. Mas como eu já disse na semana passada, quem fosse realmente contribuir, que pudesse contribuir. A igreja de Seul realmente o que decidiu fazer era um valor de 6 milhões que não estava conseguindo pagar. Mas realmente nós não nos preocupamos tanto.
As pessoas elas não devem pensar, ah, se eu não fizer, os outros não, realmente vão fazer por mim. Não é dessa maneira. Realmente nós podemos participar desse trabalho. Eu acredito que esse seria muito importante. Então nós estamos fazendo as cadeiras também. Então um dos diáconos dentro da nossa igreja, eles têm grandes realmente tecnologias, técnicas, e ele pediu realmente no exterior para fazer essas cadeiras com uma técnica muito boa. Então são cadeiras onde 4 pessoas possam sentar, então é realmente um projeto especial. Então de noite quando você abre essa cadeira ela consegue se estender e virar tipo uma cama. Isso quer dizer que os irmãos e irmãs, já que eles precisam dormir no salão de culto, eles podem usufruir dessas cadeiras. Então para eles não ficarem realmente dormindo no chão, mas agora possam realmente sentar nas cadeiras para dormir e tanto para ouvir a palavra. E então o valor das cadeiras, realmente nós não sabemos o quanto vamos pagar. Então, realmente cada pessoa penso que precisa pagar pela cadeira. Então, que os irmãos possam estar colocando isso no coração. Não é tão caro. Eu perguntei para ele quanto que era cada cadeira. Então, essa cadeira para 4 pessoas é muito bem feita. É um projeto especial para essas cadeiras e um valor especial, sendo em torno de uns R$ 600, é bem barato. Então depois no fim, se vocês olharem, vocês vão perceber como é. Então é uma cadeira que pode ser usada como cama, então é muito importante essa cadeira. Então acredito que nós precisamos nos esforçar para isso, porque não são muitos que existem realmente no mundo agora. Então vocês podem guardar isso. Então todos nós devemos pensar, não é que, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Não é isso. Então, mas se eu não fizer, o outro vai ter um maior trabalho. Então o Senhor ele disse para todos uns ajudarem uns aos outros. Então realmente se eu levantar o fardo um pouco, o outro vai ter menos fardo para levantar. Então dessa maneira, que nós todos possamos ser participantes do trabalho do Senhor Deus. E então, que realmente na nossa igreja, nós não falamos para os irmãos com grande peso para participarem. Realmente nós participamos com alegria. Nós ofertamos, realmente pode ser que não oferte a igreja toda realmente durante muito tempo. Realmente nós não sabemos nem quem oferta e quem está ofertando de forma exata, porque tudo nós fazemos é para diante do Senhor Deus. É por isso que olhamos em 1 Coríntios capítulo 9. Então realmente na Bíblia diz que para nós realmente o Senhor Deus ele ama quem é que é voluntário. Ele não ama realmente quem é obrigado ao seu trabalho. Então dessa mesma maneira, o Senhor Deus quando realmente é amado, quando ele é agradecido, os irmãos eles fazem algo por esse trabalho. Então o Senhor ele vai retribuir em dezenas de vezes mais. Então quando eu sou participante, eu tenho a alegria e a felicidade de ter participado desse trabalho. Então quando eu for para o acampamento, eu vou falar, nossa, esse lugar tão incrível, grandioso. Realmente deve ter gasto realmente muito dinheiro para fazer essa construção. Então eu não fiz, mas quem será que fez? Então você vai ficar realmente bem sentindo culpado. Então realmente eu vou me ajudar realmente num pequeno valor. Eu ajudei numa quantia com alguns tijolos. Realmente isso que é o importante. Então penso que realmente diante do Senhor Deus nós participamos desse trabalho. É algo que eu quero pedir a vocês. Então nesse domingo de manhã também, continuamente eu estou pregando para os irmãos. Quer dizer que é o trabalho do Espírito Santo como tema. Então por que eu estou pregando esse mesmo tema para vocês? Então porque essa graça do Senhor, quando nós compreendemos, nós cremos e nós ganhamos a certeza, é através do Espírito Santo. O nosso espírito receber a salvação, ser justificado e ele poder realmente ser renovado é o Espírito Santo. E as pessoas que receberam a salvação também, até entrar no reino do Senhor Deus, o Espírito Santo, ele conduz todos os santos para que possam ser protegidos, ser conduzidos, assim possam realmente aprenderem. E assim ele nos ajuda, até que possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então esse Espírito Santo, onde ele está? Ele está dentro do coração, realmente daqueles que receberam a salvação, que verdadeiramente compreenderam a palavra do Senhor Deus, que é por causa do Espírito Santo. Ele não está longe, está dentro do meu coração. É por isso que em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, então, ao crermos, nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando compreendemos a graça do Senhor Deus, verdadeiramente cremos, recebemos a salvação do Senhor. E assim o Espírito Santo chegou para nós.
As pessoas realmente que não conseguem crer nisso, realmente eles sabem que receber o perdão dos pecados, que receber a salvação, mas tem muitas pessoas que não sabem que receber o Espírito Santo. Então realmente é necessário saber que o Espírito Santo está lá. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, então dentro dos irmãos de Corinto, realmente tinham os irmãos que receberam a salvação, mas não sabiam que o Espírito Santo estava dentro deles, então eles pecavam com a sua própria carne. Então faziam pecados muito ruins, pecados do adultério eles cometiam. Então é por isso que esse corpo, realmente vós não sabeis que sois templos de Deus? Então realmente com esse corpo de Cristo você vai fazer casa de pecado? Então realmente esse corpo é o templo, então nós temos o Espírito Santo. Realmente o templo quer dizer que é uma casa santa, quer dizer que o Espírito Santo habita. É algo surpreendente. Então o Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito Santo, Cristo estar dentro de mim, é tudo a mesma palavra. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, então eu fui crucificado com Cristo. Então agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então realmente os pecados do homem antigo, eles foram levados junto com o Senhor Jesus, foram crucificados, foram julgados naquele momento com Cristo. O julgamento que eu merecia receber, o Senhor recebeu. Através do sangue do Senhor, nossos pecados foram lavados. Agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então essa palavra eu, realmente qualquer pessoa, todos têm o eu, não é? O pelo meu pensamento, o meu desejo, o meu plano, a minha vontade. Então todo mundo tem o seu próprio, mas após recebermos a salvação. Então essa palavra eu, diante do Senhor Deus é pecado. Então realmente não há justo, nenhum sequer, todos são pecadores. Então, mas isso foi crucificado na cruz com Cristo. É por isso que esse Senhor agora ele está dentro de mim. Então o Espírito Santo ele fala para mim, você já morreu na cruz. Agora eu estou vivo dentro de você. O Senhor ele nos fala. Então o Filho Santo do Senhor Deus, ele morreu na cruz por mim, ele ressuscitou, ele que me deu aquela vida eterna, ele agora não está na destra somente do Senhor Deus, agora está dentro de mim também. Então o Senhor ele está em qualquer lugar. Então através da palavra do Senhor, nós realmente estamos cheios do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, realmente, mas especialmente tem um lugar onde o Senhor trabalha efetivamente. Então não existe lugar que o Senhor não habite, mas, especialmente dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, o Senhor está. Então é por isso que as pessoas que receberam a salvação agora, através da graça cheia, profunda do Senhor, pela sua palavra, o coração e a vivência deles podem ser mudados. Então quando recebem a salvação, realmente tem os restos pecaminosos dentro de nós, as concupiscências. Então essas concupiscências carnais, realmente quando eles somem, não somem de uma vez, ainda restam dentro de nós. Então o que devemos fazer? É que o Espírito Santo que veio para dentro de nós, através da palavra, todos os dias ele precisa nos limpar, nos purificar, ele precisa nos mudar. Por isso, que realmente a personalidade de Cristo, se olharmos em Gálatas, realmente ele fala que a imagem de Cristo aperfeiçoa em vós. Então realmente a imagem de Cristo cada momento mais precisa se aperfeiçoar em nós. Então, realmente se olharmos em Filipenses capítulo 2, fala para vós, tendes esse coração, porque esse é o coração de Cristo. Então nós precisamos ter o coração de Cristo em nossos corações. O coração de Cristo é manso e humilde. Realmente levante a sua cruz e venha atrás de mim. Então da mesma maneira nós temos o coração manso e humilde como Cristo dentro de nós. Então através do Espírito Santo, realmente o formato Espírito Santo realmente nos aperfeiçoa. Então através da palavra, nós ao compreendermos a palavra, nós obedecemos conforme a quantidade. Realmente em cada momento mais nós somos aperfeiçoados, mudados pelo Espírito Santo ao nosso redor. Então essa vida de fé quer dizer que ela está crescendo. Então falando de outra maneira, ele vai amadurecendo, ele vai sendo mudado como Cristo. Se olharmos em 2 Pedro capítulo 2, então o formato do Senhor Deus é realmente chega à plenitude dentro de nós. Nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos com o coração de Cristo,
Nós temos a personalidade de Cristo, a personalidade de Deus é formada em nós. Então isso é algo que nós não conseguimos imaginar, mas isso é o que o Senhor Deus efetua. Nós temos recebido a salvação, é um milagre. Nós temos nos tornado filhos do Senhor Deus, é um grande milagre. Então o Senhor, Ele está dentro de nós, é um grande milagre. E esse Senhor, todos os dias, Ele me renova, Ele me transforma. Então, dentro do reino dos céus, eu estar dentro da glória do Senhor, eu ser adequado para estar diante do trono do Senhor. Então, realmente, quando eu era um pecador tão sujo, realmente que ia para o inferno, o Senhor me salvou. Mas então, após recebermos a salvação, cada momento mais o Senhor nos muda. Porque quando nós formos para entrar no reino do Senhor Deus, não é de forma perfeita, mas nós, cada momento mais já seremos trocados para sermos aperfeiçoados, adequados para entrar no reino do Senhor Deus. E quando Cristo vier, nossos corpos são transformados. E assim nós poderemos entrar na sua glória. Precisamos cada momento mais ser transformados. É por isso que o Espírito Santo está efetuando esse trabalho. Então as pessoas que receberam a salvação, eles para viverem de forma adequada diante do Senhor Deus, Ele auxilia. E a coisa realmente importante nesse trabalho também, é que para nós, o Senhor nos faz compreender a sua graça. Então esse Espírito Santo está dentro de nós, e esse Espírito Santo, realmente cada pessoa individualmente tenta viver pelo Senhor Deus, mas não é isso. Realmente as pessoas que receberam a salvação, eles são unidos pelo Espírito Santo. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 2, então nós realmente precisamos nos amarrar com a cinta da paz. Realmente nós precisamos nos fortalecer para se manter na plenitude. Então não é para nós nos esforçarmos para nos unirmos no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo já nos unificou. Então isso é muito importante. Então um único Senhor Deus, Pai, um único irmão e irmã. Então todos receberam a mesma vida. Todos eles têm a mesma esperança. Já que eles têm a mesma esperança, têm o mesmo objetivo de vida. Já que têm o mesmo objetivo, têm a mesma maneira de viver. Então é por isso que realmente somente tem como se tornar um só. Então realmente quando posta a água dentro do prato e jogamos o óleo, uma colher de óleo, o que acontece? O óleo, ele não consegue se misturar com a água. Então mesmo que nós balancemos bastante a água, o óleo ele se ajuda tudo novamente. O óleo, a densidade é totalmente diferente, ele se reúne. Com a água não tem como misturar. Então, quando recebemos a salvação, nós não temos como misturar com o mundo. Se o mundo é água, nós somos o óleo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então o Espírito Santo, por estar dentro de nós, nós com a mesma esperança, com o mesmo desejo, nós somos filhos do Senhor Deus. Nós realmente no mesmo amor. Nós somos unidos. Então é por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele fala quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Então realmente, qual é a diferença tão grande de servo para uma pessoa livre? Então todos temos bebido de um Espírito e fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Então quer dizer que através do Espírito Santo nós recebemos esses nutrientes. Então um corpo, o que isso significa? Uma mulher e um homem, eles nasceram em lugares diferentes, nasceram em ambientes diferentes, eles cresceram, aprenderam de formas diferentes, eles têm personalidades diferentes, mas essas pessoas, por causa de um problema chamado amor, eles se uniram, certo? Isso quer dizer que aquelas duas pessoas se tornaram um só. E então agora, o cristão, de forma especial, é realmente uma esperança, um objetivo de vida, eles se reunirem, eles servirem o Senhor Deus. Então nós, quando vemos essas coisas, o Senhor é a nossa cabeça, e nós unidos somos o corpo de Cristo. E então, nós somos o corpo de Cristo e nós somos cada membro em particular. Cristo é a cabeça é somente um só, o corpo é um só. E membros são diversos, mas diversos são os membros, mas um corpo é. Então esse é um mistério tão surpreendente. Então continuamente, nós não devemos pensar que é doutrina, mas realmente, verdadeiramente, nós somos corpo de Cristo. Eu, como membro do Senhor, enquanto eu vivo a vida de fé,
Eu não sei se eu sou a mão, o pé, a boca, eu não sei qual é um membro do corpo. Mas depois vamos aprendendo. É isso que nós estamos aqui para aprender. Realmente, qual é o dever do membro? Então, a cabeça, desde o sistema nervoso, ele vai até as medulas, da medula vai passando todo o sistema nervoso do corpo. E quando ordena a cabeça, as mãos se mexem. Então, todo esse corpo se mexe realmente para servir às ordens da cabeça. Então, o sangue da cabeça aos pés. Então, ele está circulando. E isso se torna realmente nutrientes sendo preservados, sendo mantidos no corpo, em todos os cantos, para mandar forças. Então, se nós olharmos dessa maneira, o corpo nasceu para fazer a vontade da cabeça. Então, para fazer a vontade da cabeça, que é Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Então, cada membro, realmente sozinho, ele não consegue fazer a vontade da cabeça. Então, ele precisa estar juntos. Então, o carro também, ele tem por volta de 20 mil, 30 mil peças. Eles falam que é mais ou menos assim. Então, realmente lá dentro, realmente, mesmo que não tenha grandes opções dentro do carro, realmente tem peças primordiais dentro de um carro que é necessário, mesmo sendo pequeno. Porque se não existir, o carro não se mexe. Então, como existem essas peças, essas coisas visíveis, não invisíveis, realmente pode ser que as coisas invisíveis sejam mais preciosas. Então, porque quando se reúnem todas essas peças, então o carro ele começa a se mexer, ele começa a ser pilotado. Então, mesmo sendo um carro muito bom, se você separa todas as peças, ele não consegue fazer nada, não tem como ser utilizado. Então, nós recebemos a salvação, mas se nós estivermos individualmente, nós somos imprestáveis diante do Senhor. Então, eu sozinho, o que eu consigo fazer? Então, realmente nós não temos como pensar, realmente não tem como fazer nada. Então, realmente o dedo é muito importante, mas deixa o dedo cortado. O que ele consegue fazer sozinho? Então, deixa o dedo ali, o olho no prato, arranca a orelha, coloca na parede. Então, isso é bem esquisito. Então, nós recebemos a salvação, mas não devemos brincar individualmente porque não conseguimos fazer nada. Somos imprestáveis assim. Eu não consigo fazer, mas nós conseguimos. Eu falo isso continuamente para vocês, vocês precisam saber. Não somente saber, mas agora precisa como membro. De membro para membro. Um existe para o outro. A mão esquerda para a direita, direita para a esquerda. A mão para o pé e o pé para a mão. Então, o corpo. Um necessita do outro. Então, na semana passada eu disse para vocês. Tem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Então, realmente o dom, eles são diversos, mas é um único Espírito. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom, eles são diversos. Os membros são realmente diferentes, cada um, não é? Então, quer dizer que esses são os dons. Tem o trabalho do olho, da boca, do nariz, da orelha, das mãos, do pé, dos órgãos que estão dentro do nosso corpo, que não são visíveis aos nossos olhos. Da mesma maneira, na igreja tem todos os membros. Então, os dons, eles são diversos. Então, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, dentro desse corpo, o Espírito Santo que trabalha, o Espírito Santo é aquele que faz o trabalho de relacionar a cabeça com o corpo. Então, de toda a cabeça, o corpo recebe todos esses hormônios do crescimento. E então, realmente, toda essa vontade espiritual do Senhor que começa da cabeça para todo o nosso corpo. Então, isso nos dá a força. Realmente, quem dá essa força é o Senhor. Realmente se inicia a vontade do Senhor Deus, que é a nossa cabeça, o nosso corpo. Essa é a vontade do Senhor. É por isso que se olharmos em Filipenses capítulo 2,
Versículo 13. Então, realmente, nós estamos trabalhando dentro da igreja, realmente quer dizer que o Espírito Santo nos conduz. É para fazer a boa vontade dele, para agradar a boa vontade do Senhor Deus, nós somos utilizados pelo Espírito Santo. Dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, dentro de todos os santos, o Espírito Santo, ele trabalha. Então, qual é a vontade boa dele? Então, qual é a vontade alegrável diante do Senhor? Ele realmente nos permite. Então, nós recebemos o ensino do Espírito Santo para viver a vida de fé. Então, realmente, como é que nós devemos fazer para ganhar dinheiro, para viver bem neste mundo, ser muito bem sucedido? Ou eu quero ver como uma pessoa realmente muito rica? Realmente, essas esperanças, realmente são as pessoas que não têm esperança em Deus. Nós não somos isso. Nós precisamos pensar em como agradar o Senhor Deus. Como é que eu vou fazer para eu possa cumprir a boa vontade do Senhor Deus? Como eu vou dar glórias ao Senhor Deus? Então, como realmente, sem faltar muito, quando eu estiver diante do Senhor Deus, realmente eu posso estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Então, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo eterno. Realmente nós estamos vivendo diante do Senhor Deus. Mesmo que este mundo realmente se despida de nós, nós iremos retornar para o Senhor. Então, realmente, a minha única esperança eterna é viver conforme a vontade do Senhor Deus, agradar o Senhor Deus, fazer o trabalho do Senhor Deus, e em algum momento eu partir deste mundo. E naquele momento o Senhor me buscar. E quando eu estiver diante do Senhor, eu receber o elogio, servo bom e fiel. Então, mas eu não posso ouvir preguiçoso, mal, servo mal, isso do Senhor, não é? Então, algumas pessoas, realmente elas vão receber o castigo do Senhor, porque o Senhor vai falar: eu jamais vos conhecia, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas fingem que receberam a salvação, mas não receberam a salvação, e eles podem ser expulsos diante do Senhor Deus. Isso é um grande problema. Realmente não tem mais caminho para voltar se acontecer isso. Então, de qualquer maneira, a salvação precisa ser exata. Se recebeu a salvação, precisa viver como uma pessoa que recebeu a salvação, como filho do Senhor Deus, de forma exata. Então, por isso, de como que vamos agradar o Senhor Deus? Como vou viver a vontade do Senhor Deus? Então, Senhor, conforme a sua vontade, se faça em mim. Seja morrer ou viver, faça a vontade do Senhor. Então, realmente, esse precisa se tornar a nossa esperança diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele vai nos auxiliar para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, com esperança, com força, com sabedoria, ele nos auxilia. Então, de qualquer maneira, então não é somente pela palavra, mas precisa se esforçar para viver dessa maneira, precisa aprender através da Bíblia. Então, isso precisa ser aplicado na nossa vivência. Estão entendendo? Então, mas se nós somente ouvirmos a palavra, aprendemos a Bíblia, mas a nossa vivência não for como a palavra, a vontade do Senhor Deus, quer dizer que não tem nenhuma relação com Deus. Então, realmente falar que é um cristão, falar que é evangélico, realmente existem muitas pessoas que só é pela boca. Não pode ser assim. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o Senhor está dentro de mim, eu estou dentro do Senhor. Então, eu preciso fazer conforme a vontade do Senhor. Então, como é que eu posso servir, fazer a mesma forma do Senhor? Então, se o Senhor está dentro de mim, o meu coração, o Senhor precisa se tornar o dono. Então, eu preciso obedecer à vontade dele. Se o Senhor gosta, eu preciso fazer. Se ele não gosta, eu não devo fazer. Então, tudo que o Senhor ele se agrada. Então, se for a vontade do Senhor, eu faço. Se não for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer, não devo fazer. Então, por fim, o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, em Mateus capítulo 26, versículo 29, o Senhor Jesus, quando ele estava orando, ele disse: Pai, não seja conforme a minha vontade, mas faça a tua vontade. Então, realmente, o Senhor Jesus tinha carne como nós. Então, quando ele estava na cruz, realmente, o sofrimento, a dor é a maior que ele pode receber neste mundo. Um Senhor tão glorioso como ele. Ele morreu como um pecador mais imundo. Então, realmente, na maior vergonha e dor. Não tem como o Senhor gostar disso. Então, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Então, esse Senhor Jesus, ele pegou aquele cálice diante do Senhor Deus, cheio do pecado, a maldição de todo mundo, o filho do ódio, da desobediência. Se ele não tivesse bebido, nós deveríamos ter bebido e ido para o inferno.
Por fim, o Senhor Jesus ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Naquele tempo o Senhor abandonou. Então o seu filho unigênito foi abandonado. Então o Senhor virou o rosto. Então durante 3 horas o céu ficou escuro. O céu chorou, a terra gritou. Então por que abandonou? Então realmente nós que merecíamos ser largados, abandonados, para não nos abandonar, o Senhor Deus abandonou o seu Filho unigênito. Então por isso, essa já que é a vontade de Deus, realmente não seja conforme a minha vontade, mas seja a vontade do Pai. Então é por isso que nós recebemos a salvação. Então nós temos recebido a salvação, é a vontade do Senhor Deus. Então é por isso que o Senhor levou Jesus até a morte. Então nós agora que recebemos a salvação, nós já que recebemos a salvação, agora só precisamos viver nossa vida leve e precisamos ir para o céu? Não é isso, não pode ser assim. Então agora nós fazemos a vontade do Senhor Deus, é a nossa esperança absoluta. Enquanto nós vivemos neste mundo, precisa ser o objetivo principal. É por isso que agora não seja conforme a minha vontade. Então nós vivemos pela vida de fé, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E precisamos nos esforçar para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. Assim o Espírito Santo pode ajudar. Então nós temos o coração de viver pela vontade do Senhor Deus. Nós nos esforçamos por isso. Então o Senhor ele se agrada disso. Então com esse coração, essa força o Senhor Deus nos permite. Então isso é a vivência que nós estamos juntos com o Senhor Deus. Então quem realmente permanece no Senhor, ele fará as mesmas obras que o Senhor fez. Ele vai conseguir. Então nós, quando o Senhor, ele, já que Jesus está dentro de nós, nós também nos tornamos o pequeno Jesus. Então até as coisas pequenas que falamos, nós pensamos, agimos, tudo como o Senhor Jesus. Como Jesus. Então como Jesus, como Paulo, será que não consigo viver assim? Então mesmo que não seja igual, cada momento mais podemos ir nos parecendo. E como aparece em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então como é que nós podemos ser perfeitos como o Senhor Deus? Mas o Senhor Deus, ele disse, realmente, ele não fala para nós nos parecermos somente a metade com ele. Como o Pai é realmente extraordinário, o Filho precisa parecer somente a metade do Pai? O Pai somente fala, seja igual a mim, só a metade? Não, não tem como se tornar melhor que o Pai, mas o Pai deseja que se torne igual a Ele. Então é por isso que o Senhor Deus disse, realmente seja vós perfeitos como eu sou perfeito. Então como eu sou santo. Então ser santo quer dizer que é você diferenciado da sujeira do pecado. Então nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos o povo de entrar no reino do Senhor Deus. O Espírito Santo está dentro de mim. Então, mas como? Uma pessoa que não recebeu a salvação, como uma pessoa que vai para o inferno, será que tem como eu viver dessa maneira? Pensem bem, para ver se isso está certo. Então as pessoas deste mundo, realmente isso não é brincadeira com o Senhor Jesus. Então o Senhor, ele tendo salvo, é uma brincadeira? O Filho do unigênito do Senhor Deus ter morrido na cruz é brincadeira? Ele derramou todo aquele sangue precioso. Ele foi até a morte. Ele venceu o poder da morte, o domínio, e ele ressuscitou para realmente nos justificar. O Senhor Deus não consegue fazer um trabalho maior do que esse. Como o Senhor Deus pode fazê-lo? Então, a salvação que nós recebemos como ele é extraordinário. Então, nós temos recebido a salvação. Será que podemos viver do jeito que queremos? Então, quer dizer que nós estamos desprezando a graça do Senhor Deus. Então, recebemos aquela grande graça do Senhor. Então agora eu morrendo 100 vezes pelo Senhor, não tem como retribuir tudo. Mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes, pelo menos uma vez eu preciso viver pelo Senhor. Então nem isso vocês querem? Então de qualquer maneira, então nós somos filhos do Senhor Deus, e agora o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim, aleluia. O Espírito Santo está em mim. Então não devemos esquecer disso. E então agora, eu já não estou só, agora eu estou num rebanho chamado nós. Uma criança quando ela nasce, no pai, mãe, dos filhos,
os tios, irmãos, tias, a família toda, não é? Então quer dizer que ele recebe todo o cuidado, ele cresce nesse amor. E quanto mais ele vai crescendo, tem um trabalho que ele deve fazer. Quando os filhos deles realmente nascem, outros irmãos, ele vai cuidar desses irmãos. Ele pode se tornar um irmão mais velho, pode se tornar um tio, pode se tornar uma tia. E assim, seja irmão, seja sobrinho, ele vai sempre cuidar. Então, quanto mais a pessoa é grande, ele pode ajudar o fraco. O forte pode ajudar o fraco, o que está menos crescido. Uma pessoa que não recebeu a salvação pode receber auxílio de uma pessoa que recebeu a salvação para ser auxiliado. A pessoa que recebeu a salvação primeiro precisa ajudar pelas pessoas que não receberam a salvação ainda. As pessoas que receberam a salvação depois também precisa ajudar e amar. Então, realmente não existe nenhum trabalho para uma pessoa que recebeu a salvação? Realmente tem. Então, é isso que nós estamos aprendendo agora. É por isso que os dons são diversos, então, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, aquele Espírito Santo que nos dá esse dom é o mesmo. Realmente os dons são diferentes. Quer dizer que as operações são variadas. Então, dentro da igreja, tem os pastores, tem os evangelistas, tem os diáconos, tem os anciões, tem os líderes, tem os líderes de departamentos, os líderes de grupos. Somente isso é posição dentro da igreja? Na verdade, as pessoas, elas quando estão dentro da igreja, tendo uma posição como líder, isso é somente representativo. Mas o trabalho que o Senhor Deus faz para cada pessoa, isso já é uma posição, isso já é um dever, trabalho. Então, o dever é muito, operações são diversas. Então, as operações, os dons são realmente a mesma coisa. Então, realmente as operações são variadas, mas diante de todas as pessoas, o Senhor Deus que trabalha é um só. O Espírito Santo é um só. Então ele é um só Deus, um só Espírito. Ele, no meio de todos, ele faz o seu trabalho. Então realmente no meio de todas as pessoas, o Senhor Deus, ele trabalha. Então o Senhor, ele estará no meio de nós, ele efetuará o seu trabalho. Então esse é o Senhor Deus que efetua esse dever. Então nós, após recebermos a salvação, a nossa vida de fé, sozinhos, realmente não é algo que eu me esforço. Então realmente é a vivência dentro da igreja. Então é uma cooperação. Quer dizer que pelo Espírito Santo nós somos unidos. Quer dizer, espiritualmente uma corporação. Isso é a igreja. Então essa verdade, na verdade, é um mistério. Então após recebermos a salvação, precisamos saber disso. Se não soubermos disso, não temos que viver a vida de fé direito. Então nós não somos sócios, nós somos um grupo. Então quando vocês se casam, tem o marido e a esposa, eles têm esse dever. Então, eles é totalmente diferentes de antes, quando viviam sozinhos. O marido pode ver do jeito que ele quiser, mesmo que a esposa goste ou não. Não, não tem como. Agora, como marido, ele tem que manter a posição dele. Agora, como esposa, tem que fazer todo o dever dela. Porque depois eles vão ter um filho. Então, como pai, como mãe, tem o dever para com o filho. Então, o filho, quando cresce também, ele tem um dever para com os seus pais. Então, entre os irmãos, os deveres. Então nós, enquanto estamos neste mundo, não somos sós, nós vivemos juntos. Por isso, que esta vida de fé não é algo que eu faço sozinho, nós somos unidos. Então quando nós olhamos o coral, então realmente eles fazem com graciosamente, com todo o dever. Realmente é bom eles fazerem sozinhos esses deveres, mas quando muitas pessoas juntas colocam o mesmo tom, ou realmente colocam a harmonia, então fica muito melhor, fica muito mais grandioso. Então nós também, quando nós obedecemos juntos, então o Senhor, o Espírito Santo que trabalha no meio de nós, realmente ele recebe a condução e auxílio do Senhor Deus. Então com o nosso coração, com as nossas forças unidas, o Espírito Santo ele pode nos auxiliar. Então enquanto nós estamos obedecendo nesse dever do Senhor Deus, realmente é como se fosse uma harmonia tão linda diante do Senhor Deus, levada aos louvores do Senhor. O Senhor, ele se agrada. Esse vai ser realmente o sacrifício bom e justo diante do Senhor Deus. E é por isso que hoje, então, contando essas palavras para vocês, dentro da igreja eu quero contar sobre os ministros estabelecidos pelo Senhor Deus. Então, se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28.
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, se olharmos aqui, então dentro da igreja o Senhor pôs alguns. Então, o primeiro são os apóstolos e profetas. Então, como eu já disse no tempo passado, então, nas igrejas iniciais, os apóstolos, enquanto estavam vivos, os apóstolos, eles, os 12 discípulos do Senhor Jesus, Judas Iscariotes, realmente depois ele colocou Matias. Então, mas tirando esses 12 discípulos, ele estabeleceu o apóstolo Paulo, Barnabás, Silas e também o irmão carnal do Senhor Jesus, que nasceu de José. Então ele também foi realmente posto como apóstolo. Então esses apóstolos são pessoas especiais. Então eles encontraram com o Senhor Jesus e aprenderam a sua palavra. E o Senhor, ele estabeleceu essas pessoas. São pessoas realmente ministros. É por isso que chamam eles de apóstolos. Então, profetas. Então, nós estamos vendo todo o Novo Testamento e podemos aprender. Mas naquele tempo, os apóstolos estavam realmente escrevendo o Novo Testamento. Não estava pronto. Então, a Bíblia não existia como agora. Então, os apóstolos, eles, através do Espírito Santo, através da vinda do Espírito Santo, o Senhor diz que os faria lembrar de todas as coisas quando o Espírito Santo chegasse. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, todas essas palavras foram escritas conforme a vontade do Senhor. O que o Senhor Jesus fez, até a sua própria vontade e pensamento. Então, realmente, até as coisas que o Senhor Jesus não disse, através do Espírito Santo, ele iria ensinar todas as coisas a eles. Então, o apóstolo Paulo, ele não é o discípulo entre os 12 discípulos, mas ele escreveu 14 livros, mais da metade do livro do Novo Testamento. A vivência do cristão após receber a salvação. Qual é o segredo? O que é a igreja? Então, se olharmos esse 1 Coríntios, é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Então, esses profetas, além dos apóstolos, existem os profetas. Os profetas, de repente, através do Espírito Santo, eles ensinam uma palavra, eles profetizam. Nas igrejas iniciais, não tinha somente apóstolos, abaixo dos apóstolos tinham os profetas. Mas então, os apóstolos e os profetas, no tempo deles, era onde os apóstolos estavam vivos, o Novo Testamento foi escrito. Então, por fim, o apóstolo João escreveu Apocalipse. Então, os 12 discípulos, todos eles morreram no meio do caminho. E o último, o apóstolo João, foi o último a viver. Se olharmos no império do rei Domício, ele foi jogado realmente lá do precipício, mas ele sobreviveu. E ele escreveu o Apocalipse logo depois. Então, ele escreveu até Apocalipse. E ele foi para o Senhor. Então, mas se olharmos todo o Novo Testamento, onde eles foram escritos quando os apóstolos estavam vivos ainda. Mas nas igrejas iniciais, como eu já disse para vocês, então já que eles não têm essa Bíblia que nós temos agora, então realmente o povo judeu dizendo que Cristo não era o Senhor, eles haviam negado e haviam abandonado o Senhor Jesus, então era necessário mostrar o dom para o povo de Israel para que eles pudessem crer que o Jesus que eles mataram era o Filho do Senhor Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, eles curaram, levantaram o coxo de nascença, não é? Mostraram vários dons. Então, para os gentios também. É por isso que olhamos em Marcos capítulo 16, versículo 20. Os apóstolos em dupla, eles foram evangelizar e o Senhor os ajudou. Então, os apóstolos, quando pregavam, o Senhor que foi levado aos céus, como é que ele pode trabalhar? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele trabalha juntamente conosco. Realmente através dos sinais que se mostram.
Então, realmente, com grandes sinais do Senhor Deus, o Senhor realmente mostrou que o evangelho permitido a eles é do Senhor Deus, para mostrar que é o trabalho de Deus, através dos milagres, ele realmente precisava manifestar. E assim eles pudessem saber que essa é a grande vontade do Senhor Deus. Foi escrito no Novo Testamento. É por isso que do que qualquer momento era necessário mais milagres e sinais. Então é algo que vocês precisam lembrar. É por isso que agora, se olharmos na Bíblia, após ser concluída, esse evangelho ele ser pregado, conforme todo esse feito, realmente não existe o motivo de existir sinais e milagres. Realmente, mesmo não fazendo nenhum sinal ainda, realmente a palavra que o Senhor Deus nos permitiu, nós precisamos crê-la. As pessoas que querem crer vendo sinais, realmente isso é algo muito perigoso. É por isso que João capítulo 10, o João Batista ele não fez nenhum sinal. Mas então, o João Batista ele apresentou a quem? A Jesus Cristo, dizendo que este era verdadeiro. É por isso que muitos iriam crer em seu nome. Então, João Batista, desde a madre, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, desde a madre, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele era o único no mundo. E o João Batista, ele era o maior do que todos os outros profetas do Antigo Testamento. Não é porque ele é alto de altura. Não é grande por causa da sua voz de altura. Ou realmente não é pela sua característica. Realmente, olhe Moisés, quantos sinais ele fez. Elias fez cair fogo do céu. Mas João Batista ele não fez nenhuma ação. Por quê? Mas por que ele é maior do que qualquer outro profeta? Então, porque o trabalho mais importante do profeta é testificar o Senhor Jesus. Então, ele ser manifestado através do profeta e a lei. Quem? Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, os profetas, eles testificavam o Senhor Jesus que estava longe. Mas o João Batista, ele testificou Jesus Cristo que estava na frente dele. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele estava bem na frente. Jesus Cristo, o Senhor, que apareceu na sua frente, ele, ao testificá-lo, ele é o maior de todos. A lua não é porque a maior por causa de ser uma estrela grande. Não é, porque ele é o mais próximo da terra. Ele é o último profeta. Então, a lei e os profetas é somente até João Batista. Então, quem representa a lei é Moisés, quem representa profetas é o Elias, mas quem relaciona lei e profetas e ele manifesta tudo é o João Batista. E então, mas ele não mostrou nenhum sinal. O João Batista, ele disse que ele não podia fazer nenhum sinal. Porque se ele fizesse esse sinal, todo o trabalho que o Senhor Deus fez sobre o povo de Israel seria cancelado e ia começar tudo de novo. Então já foi feito muito sinal e maravilhas do Senhor. Então o povo de Israel que já crê no Senhor, realmente eles, ao ouvirem esses profetas que do Antigo Testamento, então agora o João Batista, o dever dele é somente mostrar que esse é o Cristo que foi profetizado. E então, como eu já disse para vocês antes, então o Senhor Jesus ele morreu, ressuscitou, enquanto os apóstolos estavam vivos. Muitos sinais foram manifestados e as palavras dos apóstolos demonstravam que essa é a palavra do Senhor Deus, manifestada pelo dom do Senhor. É por isso que era necessário de vários dons. Então agora, cada momento mais essa palavra que é testificada, ela é manifestada, e cada momento mais os sinais foram se acabando, e agora o nosso tempo não é necessário mais. Realmente nós que recebemos a salvação entre os santos, tem pessoas que realmente estão com doença, eles orarem, podem ser curados. Outras pessoas serem curadas pode ser a vontade do Senhor Deus. Pode ser que outras pessoas, realmente ela não ser curada, seja a vontade de Deus. Então outras pessoas, realmente o Senhor Deus leva rapidamente. Então Eliseu, ele revivia até os mortos, fez muitos sinais. Eliseu, quando ele morreu de doença. Sabiam disso? O apóstolo Paulo, como ele fez tão grandes sinais? Ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo tinha doença em seu corpo. Ele tinha muita dor. Então, para realmente ser curado disso, ele orou 2 vezes. Ele falou: Senhor, por favor, me cure. Mas o que o Senhor disse a ele? Então, essa sua graça basta. A graça basta. Então, realmente na doença você estará completo da graça do Senhor. Então, a graça que ele recebeu é tão grande, então, para que ele não fique arrogante,
o Senhor permitiu os espinhos, a doença da pele para ele. Porque se ele for arrogante, o dom do Senhor Deus vai partir do seu corpo. Então, para manter esse dom do Senhor. E ao vermos o primeiro rei de Israel, Saul, ele foi escolhido como o primeiro rei, não é? Ele era muito humilde. Quando ficou buscando quem será o rei, olhou lá no meio do interior, uma pessoa que estava escondida era o Saul. Ele era muito humilde. No início ele fez muito bem, mas quando passou o tempo ele se tornou arrogante. E por fim o Senhor o matou. Então quando você é arrogante, o Senhor abandona. Quem é arrogante, o Senhor Deus abandona e dispersa os arrogantes e ajunta os humildes. Então realmente quem recebeu tanta graça como o apóstolo Paulo? Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, então lá nos céus, o ser humano realmente as coisas que ele não conseguia falar, realmente ele viu e ouviu. Ele foi até o terceiro céu. Ele foi até o reino de Deus. Então, enquanto ele estava falando disso, então realmente o Senhor estava falando e parou de falar porque achou que ele ia pensar o além. Então, por que até essas palavras foi escrito dessa maneira? Então, porque quando ele foi pregar para a igreja de Corinto, o apóstolo foi desprezado pela igreja de Corinto. Já que ele não era o discípulo do Senhor, então os outros falavam, ele não é apóstolo, ele não era discípulo de Cristo. Então, as pessoas realmente reclamavam, aquele apóstolo tão extraordinário, ele ser desprezado, ele ser julgado. Tinham pessoas que faziam isso, eram santos da igreja de Corinto. Então como o apóstolo Paulo, sem conseguir fazer nada, ele teve que contar e dizer, eu realmente recebi tanto sofrimento, eu realmente apanhei tudo, eu fui açoitado, eu fui aprisionado, eu quase morri apedrejado, eu revivi. Então, mesmo assim ele ter pregado a palavra, ele está dizendo que não é para se gloriar. Ele subiu até o terceiro céu. Ele ouviu palavras realmente inexplicáveis. Então ele é um apóstolo determinado por Deus. Mas os irmãos de Corinto, já que viviam na carne, eles falaram mal contra o grandioso apóstolo. Até o povo de Israel. Realmente Moisés, que foi estabelecido pelo Senhor Deus, eles queriam matá-lo. Eles falaram, vamos voltar para o Egito. Então, antigamente, ou seja agora, pode ser pessoas assim. É por isso que o apóstolo Paulo, sem conseguir falar realmente nada, não é para se gloriar. Então, se olharmos agora, realmente as pessoas elas recebem o demônio, não é nem o dom do Senhor Deus, eles fazem sinais. Então, eles mostram coisas sobrenaturais para as pessoas. E ele vai e engana todos. Então, realmente achando que ele recebeu um grande dom de Deus. Então, não é assim. Então, de qualquer maneira. Então, agora, realmente, para que vocês não confundam isso, eu estou explicando isso para vocês. Se olharmos em 1 Coríntios também. Então, realmente, aqueles que mostram os dons, as grandes operações, realmente as profecias. As profecias, realmente uma pessoa, quando ela recebeu a salvação, ela do nada acorda e começa a falar, dar profecias, ela começa a ensinar. Então, quer dizer que ele já vai explicando tudo o que vai acontecer. Então, realmente, a peste, até quando vai acontecer. E é por isso. E depois, realmente, o de curar. Realmente, nas igrejas iniciais tinham muitos. Mas esses dons que se manifestam aqui somente aparecem em 1 Coríntios. O 1 Coríntios, a igreja de Corinto, eles são realmente a igreja mais problemática no meio da carne, presos. Então é por isso que fala variedade de línguas. Então eles traduzirem, interpretarem, isso não existe agora, não é? Então, realmente, será que para traduzir a palavra do Senhor Deus tem pessoas que fazem dom de língua? Eu não desprezo isso, porque eu realmente também faço esse dom de língua, mas mais do que o dom de língua verdadeiro, existem realmente dons de língua muito falsos. Então, o dom de língua, você traduzir, isso não é necessário agora. Então, por um único Espírito Santo foi efetuado conforme a sua vontade. Então, quando sai dessa maneira, realmente, por que nossa igreja não tem essas coisas? Realmente não é necessário. Então nós, para pregarmos o Evangelho, se for necessário, o Senhor Deus, Ele nos permite. Então, realmente, para pregar o Evangelho, isso não é necessário.
Não existe nenhum outro tempo no mundo que compreenda mais a Bíblia como no nosso tempo. Então, através da palavra que já foi realmente escrita na Bíblia, realmente sem mostrar nenhum sinal com o apóstolo Paulo, mas nós participamos desse trabalho. É por isso que realmente, como o grande trabalho do Senhor Deus, nós não cremos realmente nos sinais, mas sim na palavra. Então, agora, para que vocês não confundam isso, de pouco a pouco eu estou pregando isso para vocês. Então, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, se olharmos aqui na igreja de Corinto, eles tinham grandes problemas. Eles falaram, eu sou o lado de Apolo. Apolo, ele, através do apóstolo Paulo, ele recebeu a salvação. Essa pessoa falava muito bem, conhecia muito bem a lei. Então, mas ele somente sabia sobre o batismo do João Batista. Então, Priscila e Aquila realmente trouxe ele, e ele compreendeu verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, como aparece em Atos capítulo 19. Então, Apolo, ele falava muito bem. Falando de hoje em dia, ele é um orador realmente de perfeição. Então, todos falavam, nossa, ele é ótimo, Apolo. E depois, algumas pessoas falaram, nós somos do lado de Pedro. Ele é entre 12 discípulos do Senhor Jesus, ele não é o sucessor, nós somos do lado dele. E outras pessoas falavam, nossa, Paulo é o melhor. Como ele se esforça tanto, ele prega o evangelho do Senhor Deus. Então algumas pessoas falavam, o que lado de Paulo, lado de Apolo, de Pedro? Nós somos do lado de Cristo. Então quantos grupos já se formaram? É por isso que o apóstolo Paulo disse, tá, Apolo é o que e Apolo é o que? Então nós, realmente, como foi permitido pelo Senhor Deus? Tem a graça permitida para Paulo, tem graça permitida para Paulo, tem graça permitida para Pedro. Tudo isso é necessário. Então, conforme o que o Senhor Deus nos permitiu é para que pudessem crer. Então, eles são os ministros postos pelo Senhor. Então, o que significa ser ministro? Ministro quer dizer que é aquele trabalhador, servo do Senhor Deus. Então, realmente, quando eu falo ministro, eles dizem diácono. Diácono quer dizer que é o trabalhador da igreja. Então, mas se olharmos no 1 Timóteo, capítulo 1, o diácono que aparece lá é diferente do ministro que aparece aqui. Então, o ministro é aquele estabelecido pelo Senhor Deus. Então, vamos trocar a palavra de Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, para cada um de nós foi dado realmente segundo a medida do dom de Cristo. Realmente esse presente do Senhor Deus não é pelo realmente nosso poder, é um dom. É um dom. Então, dom e graça realmente representam a mesma coisa, mas após recebermos a salvação, dentro do corpo de Cristo, nós realmente, eu já expliquei que são vários membros diferentes dentro do corpo de Cristo. Então quer dizer que é cada pessoa, para cada pessoa. Então conforme esse presente do Senhor Deus, o Senhor ele nos permite. E também, passando disso, então vamos ver versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, dentro da igreja, realmente eu quero falar sobre os ministros. Então,
existirem os ministros dentro da igreja é algo que vocês precisam saber. Os ministros estabelecidos por Deus. Então, dentro de uma igreja, se não tem ministros, realmente todas as pessoas que pregam o evangelho, eles pregam. Mas sem os ministros, ministros são as pessoas que pregam o evangelho realmente de forma específica. Eles são aqueles que ajudam os santos. Realmente é necessário do pastor que cuida dos irmãos. Tem que ser os doutores que ensinam a palavra. Mas então, ele quer dizer o Senhor, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E como eu já disse antes para vocês, os apóstolos, eles realmente são aqueles que viram o Senhor ou eles são estabelecidos diretamente pelo Senhor. Eles são os servos nas igrejas iniciais. É porque no tempo dos apóstolos foi escrito o Novo Testamento. Então ele ensina todas as palavras para crer. Ele preparou toda a base para se crer. Ou seja, apóstolos, seja os profetas. É por isso que olhamos em Efésios capítulo 2, versículo 20. Então ele fala que nós somos estabelecidos dentre os apóstolos e profetas. Então realmente os profetas não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Então agora os santos que receberam a salvação no Novo Testamento, agora o que eles devem crer, esse tema da evangelização. Agora, como é que um cristão deve viver a vida de fé? Toda essa base, ela é preparada pelos apóstolos e profetas. Então, realmente ser estabelecido no meio dessa base, quer dizer que foi preparada a base da vida de fé. Então, o Senhor, ele se tornou o corpo. Então, é necessário saber que tem os ministros. Então, algumas pessoas, eles falam, na nossa igreja não tem pastor, não tem evangelista, não tem nada. Todos os irmãos, eles são iguais. Então, é por isso que a pregação também, os irmãos, eles podem fazer rotativamente. Será que isso está certo? Parece que está certo, mas está errado. O Senhor estabeleceu os ministros, é necessário ter. Então, porque assim o evangelho é pregado e assim tem a base da igreja. Então, através desse ministro, o Senhor Deus ensina a sua palavra. Então, assim é formada a base da igreja. Então, os profetas, os apóstolos. No Novo Testamento, até ser escrito o Novo Testamento, todo ele existia. Agora não existe mais apóstolos ou profetas. Então, agora, alguns pastores se dizem apóstolos, mas eles não sabem muito bem. Realmente, o tempo dos profetas e apóstolos acabou até as primeiras igrejas. Então agora, não existe apóstolos ou profetas. Realmente existe a base que eles criaram e essa palavra restou para nós. E então agora, os apóstolos e profetas. Então agora já não existe mais os profetas e os apóstolos, mas sim os seus ensinamentos. Vamos procurar Efésios capítulo 3, versículo 5. Efésios capítulo 3. Versículo 5. Versículos 5 e 6 vamos ler todos juntos. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são os co-herdeiros, e um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, agora, santos apóstolos e profetas são os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Eles não são profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, o que eles fizeram foi de longe profetizar. Os apóstolos do Novo Testamento e os profetas, eles realmente de forma exata, não é que somente pregavam a palavra do Senhor Deus, mas também eles criaram toda a base de como é que deve viver a vida de fé. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham muitos ensinamentos e deveres, mas tudo que nós devemos cumprir, ou que devemos realmente aprender, são as coisas que não foram preparadas por eles, mas sim, realmente, através dos apóstolos e profetas, como foi manifestado o Espírito Santo, quer dizer que através do Espírito Santo, o Senhor, ele revelou a sua palavra. Então, no outros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens.
Noutros tempos, noutros séculos, quer dizer que podemos pensar em dois tempos. Quer dizer que são os profetas do Antigo Testamento que nós podemos pensar, que quer dizer que não receberam o mesmo ensinamento que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento receberam. Quer dizer que os mistérios da igreja, os mistérios... Realmente, a igreja não existe essa palavra no Antigo Testamento. Existem várias palavras falando sobre o ministério, mas não sobre a igreja. Então, sobre o tema, sobre a evangelização, de como deve viver a vida de fé também. Então, se olharmos no Antigo Testamento, eles já não sabiam disso. E também em outros séculos, quer dizer que essa palavra pregada através dos apóstolos e profetas, passando disso, além já não existe mais. Quer dizer que é limitado somente a esse tempo. E então, tem outras pessoas que falam, eu li muito a Bíblia, então agora já não tem mais o que ler na Bíblia. Então ele fala que ele sabe tanto, que agora ele falou que ele precisa receber um novo mandamento sem ser a Bíblia. Será que isso está certo? A Bíblia que nós temos, ainda existem muitas coisas que nós não sabemos. Mesmo aprendendo a vida toda não sabemos. Então, mas como assim ele já sabe de todas as coisas? Então os apóstolos e os profetas, realmente como é manifestado, revelado para eles. Não existe antes e nem depois. Então quer dizer que agora o Espírito Santo ensina a palavra que foi escrita. Realmente diz para nós não transpassarmos as palavras que foi ensinada até aqui. Então as palavras que foram escritas através do Espírito Santo, o Senhor Deus nos faz compreender. Então através do Espírito Santo, estamos ensinando a verdade. Então através da santa vontade do Senhor nos faz compreender o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, Ele agora está ensinando para nós. Então, quer dizer que é a palavra que Ele nos faz compreender. Quer dizer que o Senhor já não revela como revelou para os apóstolos e profetas. É por isso. Então, a saber que os gentios... Então, as pessoas que escreveram toda essa Bíblia eram todos os judeus. Quem escreveu Lucas, a palavra de Lucas era somente o médico gentil. Então ele era o que pregava junto com Pedro. Então Lucas, mas se olharmos quem escreveu Atos, quem que escreveu Atos? Foi Lucas. Quem escreveu a palavra de Lucas? Foi Lucas. Então realmente bem fácil, Lucas é um médico. Então Paulo, se olharmos em Atos, ele fala nós, quer dizer que Lucas ele escreveu. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, quer dizer que eles são herdeiros para entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que juntos com Cristo, juntos eles são aqueles que pertencem realmente no reino do Senhor Deus. Vão receber essa herança e eles serem realmente um corpo, quer dizer que o corpo da igreja. Então, judeus e gentios, todos eles formam a igreja de Cristo. Então, são três coisas: judeus, gentios e a igreja de Deus. Então, os judeus, quando recebem a salvação, entram para a igreja. Os gentios, quando recebem a salvação, entram para a igreja. Então, quem não recebeu a salvação são os judeus e os gentios. Quem recebeu a salvação é a igreja de Deus. Então, dentro da igreja, então, juntos eles são um corpo. Então, eles se tornam um membro do corpo de Cristo. E também eles se tornam participantes da graça, da promessa de Cristo. Então, existem diversas promessas que o Senhor fez para os seus filhos. E o Senhor participa realmente nessa promessa. A promessa que fez para Abraão, para os profetas. A promessa que o Senhor nos deu através do Senhor Jesus. Então, já que nós participamos dessa promessa do Senhor, então agora, através dessa palavra permitida por Ele, e nós participamos dessa promessa do Senhor. Então quer dizer que os apóstolos e os profetas não é receber um dom igual a eles. Não é algo assim que isso quer dizer. Então por isso, então agora, os apóstolos e os profetas, essa palavra que o Senhor Deus nos permitiu, através dessas palavras, o Evangelho é pregado. Então no nosso tempo, os profetas e os apóstolos, eles já passaram. Então, se olharmos em Efésios capítulo 4, versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, aqueles que pregam o Evangelho.
Então, quem prega o Evangelho, realmente existem essas pessoas. Verdadeiramente nós todos pregamos o Evangelho. Então, mas realmente nesse trabalho que prega o Evangelho, nós realmente testificamos esse trabalho. Nós realmente, mesmo querendo fazer outro trabalho por causa desse evangelho, realmente não tem como. Tem pessoas que eles querem trabalhar, querem fazer o grande empreendedorismo dele. Realmente é muito grande o trabalho que ele faz, a empresa. Mas ele tem momentos que não consegue realmente fazer o seu trabalho porque ele está pregando o evangelho. Então o que ele tem que fazer não é largar o seu trabalho. Tem que fazer o quê? Tem que manter o seu trabalho, tem que continuar trabalhando, cuidando da sua empresa e ainda evangelizar. Então tem pessoas que realmente se esforçam e fazem muito bem. Então no exterior também tem muitas pessoas que fazem dessa maneira. Então, realmente tem pessoas que falam, agora eu vou ter que largar meu trabalho e vou ter que fazer o trabalho da evangelização. Realmente tente manter o seu trabalho, mas realmente tem pessoas que largam tudo por causa do seu trabalho da evangelização. Porque tem pessoas que, seja dormindo ou acordando, ele prepara a palavra, ele ora, ele evangeliza. Não é algo fácil. Realmente esse missionário é algo realmente muito difícil. Então quer dizer que o Senhor Deus enviar essas pessoas para um país bem pobre, falar que manda para a África ou manda lá para a América do Sul, para Mongólia, para Nepal, o que vai fazer? Então, se nós olharmos, os nossos missionários têm por volta de 170 lá fora. E também, se olharmos, temos os evangelistas, os missionários que estão nativos. É por isso que as pessoas que pregam o evangelho existem. Essas pessoas que pregam o evangelho, elas realmente determinaram que vão viver e morrer pelo evangelho. Então, eu estou dizendo sobre os evangelistas. Nós olhamos dentro da nossa igreja, nós temos muitos evangelistas e pastores. Nós temos por volta de 41. Vocês sabiam disso? Dá para ver nesse folheto, não é? Então aqui no folheto dá para ver. Olha quantos pastores e evangelistas nós temos. Então, era 40, agora temos 41. E agora eles vão para o exterior, vão para outro lugar. Então por volta de 38, aí depois dá 37. Aí depois volta de novo para 40. Isso é todo um treinamento de entrar e sair. Então, as pessoas que evangelizam, eles dizem. Então, eles largam realmente todo o seu trabalho. Tem vezes que realmente, se eu olho assim, realmente acho muito triste, porque eles largam todo o trabalho deles. Entraram numa empresa muito boa, ele podia subir, ser promovido na empresa, mas eles vão e largam todos os seus trabalhos. Então, porque aquele irmão fala, eu prefiro realmente evangelizar. Então, antes de ele começar a evangelizar, nós realmente vamos conversar primeiro com ele. Conversamos com ele e vemos que ele tem um resultado na vida dele de evangelizar. Então, os pastores olham e percebem, será que essa pessoa vai conseguir? Então, realmente, pela ordem do Senhor, a igreja decide realmente aquela pessoa, aquele irmão e irmã, para eles largarem o seu trabalho, para virem fazer o trabalho dentro da igreja. Então, a irmã também, ela realmente fica difícil para manter a casa sozinha, mas naquele momento nós falamos para todos eles, não é você ganhar um novo emprego nesse momento. Você pregar o evangelho, quer dizer que o Senhor que nos salvou para retribuirmos essa graça, nós já determinamos que iremos morrer por isso. Então, de agora em diante, não importa, não sabemos para onde o Senhor irá nos enviar. Não é para ser servido, mas é por causa do evangelho. São pessoas decididas, por causa disso o evangelho é pregado. E também por pregar o evangelho, realmente seja por pastores, doutores. Então, nós pregamos o evangelho. O pastor, ele reúne todas as pessoas que receberam a salvação, os filhos do Senhor Deus, e cuida das ovelhas, ele fornece alimento para eles. Esse é o pastor. Então, falando de outra maneira, seria o pastor de ovelha. O Senhor Jesus, ele é o pastor-chefe, e aqueles que estão dentro da igreja cuidando como pastores, realmente é como o Senhor ele disse para Pedro, para alimentar, apacentar as suas ovelhas. Então, quer dizer que é um pastor pequeno. Quer dizer que é aquele que cuida do rebanho. Então, realmente, nós somos aqueles que estamos cuidando do rebanho do Senhor. Então, é necessário fazer muito bem esse trabalho. As pessoas que receberam a salvação. Então, uma pessoa por pessoa, cuidar muito bem da vida de fé de cada um. Vai, visita, ele ora pela igreja. As pessoas com dificuldade, elas podem ser ajudadas, podem ser consoladas. E também, se eles fizerem errado, você belisca. Então, assim, ajudar para que vive bem a vida de fé. Esse é o trabalho do pastor. E também nós temos os doutores.
As pessoas que pregam o evangelho realmente são pastores, doutores, todos eles realmente podem ser estabelecidos como um. Então, se olharmos na Bíblia, realmente doutores são aqueles que ensinam toda a Bíblia. E também se olharmos, nós temos os professores da escola dominical que podem ser inclusos aqui. Então, se olharmos aqui, tem professores da escola dominical, realmente eles sabem que é um grande trabalho para isso. Então, se olharmos nos Estados Unidos, então tem uma pessoa que ele tinha realmente diversos supermercados. Ele se dizia rei do supermercado, mas eu esqueci o nome dele agora. Então, mas ele é um professor da escola dominical. E as pessoas perguntaram para ele: nossa, você sendo tão ocupado assim na vida, como você pode ser professor de escola dominical? Ele falou: como assim? Eu fazer todo o meu trabalho, minhas empresas, é para fazer esse trabalho. Então, eu pregar a palavra, ensinar a palavra da Bíblia para as crianças no domingo, isso é um grande trabalho de segurar a vida de fé delas. Como isso é tão importante? Como assim eu posso fazer isso presunçosamente? Então, é realmente extraordinário. Nossos irmãos e irmãs que são professores dentro da nossa igreja, eu realmente respeito muito. Então, ensinar para criança ou adulto é algo muito difícil. Quanto menores são as crianças, é mais difícil. Para ensinar para uma criança pequena, você que aprender sobre a psicologia da criança, você que ler muitos contos, você precisa realmente, para ensinar para uma criança, você tem que estar na mesma altura dos olhos das crianças. Realmente é mais difícil do que os adultos. E então, se olharmos as crianças pequenas, realmente como eles são tão inteligentes hoje em dia, né? Então, realmente, qualquer pessoa ensinar não dá certo. É necessário pesquisar muito, é necessário orar muito. Então, se realmente não tem o coração de amar verdadeiramente o espírito das crianças, não tem como ensinar. Então, no sábado, os professores se reúnem, eles preparam. Então, ele fica o dia todo ensinando. Então, realmente prepara para o que ensinar na próxima semana. Então, se olharmos os professores, eu realmente agradeço muito. Eles se esforçam bastante. Para as crianças pequenas, essa palavra ser semeada, realmente fazer eles receberem a salvação, realmente eles serem alimentados por essa palavra, nós não sabemos como isso é tão grande graça. E então, realmente, esses professores, eles receberam esse dom do Senhor. Então, vamos ver o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, agora, esse trabalho do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ter permitido esse dom, ter permitido esse ministério, é realmente esse aperfeiçoamento é que para fora você prega o evangelho, para que surjam mais pessoas que receberam a salvação. E por dentro é alimentar, cuidar, realmente suportar todas as pessoas de forma agradável, aqueles que estão dentro da igreja, então para conduzi-los, para viver de forma adequada pela palavra do Senhor Deus. E então assim, cada momento mais, realmente eles serem aperfeiçoados, quer dizer que eles são alimentados. Uma criança pequena, quando ela nasce, ela não sabe de nada. Então realmente o que é comida, não sabe tomar banho, não sabe se vestir. Então os pais fazem tudo isso. Então realmente ensinam, vai para a creche, vai para a escola, ele vai para o ensino médio, faz todo esse ensino. E cada momento assim, realmente como uma pessoa que recebeu a salvação, ele cada momento tendo o mesmo formato de Cristo, vai se parecendo com a personalidade do Senhor, cada momento mais. Realmente sejam perfeitos vós também, como Deus, Pai que está nos céus é perfeito. Então nós precisamos nos aperfeiçoar como Deus é perfeito. Então, para aperfeiçoar os santos, quer dizer que é necessário estar dentro da igreja. Dentro de uma casa pequena, as crianças pequenas, elas crescerem, seja psicologicamente, seja pela personalidade, seja carnalmente, todos eles, realmente, algo mais importante do que tudo isso, ele realmente crescerá após receber a salvação, é cada momento, a característica de cristão, a personalidade, se ir formando, aperfeiçoando dentro de si. Então, realmente, como é que faz isso? Realmente são os pastores, evangelistas, os professores que estão dentro da igreja, aqueles que receberam esse dom do Senhor Deus, através desse trabalho, eles efetuam isso. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quanto mais você cresce na vida de fé, mais você faz essa obra do ministério. Então, após recebermos a salvação, a nossa vida de fé também precisa ir crescendo. Então, após recebermos a salvação 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, os frutos para dar realmente demoram 3 anos, as árvores frutíferas.
Então, após recebermos a salvação, 2, 3 anos se passam, quanto nós vamos crescendo. Nós precisamos fazer esse trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos fazer o trabalho voluntário. Então, quanto mais as pessoas elas crescem, mais precisam fazer trabalhos, mais trabalhos difíceis. Trabalhos que as pessoas normais não conseguem, ele vai conseguir. Então, a vida de fé, quando é muito pequena, não consegue fazê-lo. Porque não consegue proteger nem a sua própria vida de fé. Então, como é que vai fazer? Então, a vida de fé, quanto mais é crescendo, mais pode conversar. Ele vai mostrando o seu exemplo para os outros e mostrando que o formato de Cristo realmente é manifestada a personalidade nele. E assim pode ajudar a vida de fé dos outros. Então, o trabalho que ele deve fazer dentro da igreja de forma realmente sábia, de forma astuta, ele consegue fazer. Porque é realmente a vontade do Espírito Santo. Então, realmente servir. Você sabe o que é servir, não é? Então, quando alguém vem, você vai e serve aquela pessoa. Vai, traz a comida para aquela pessoa, ajuda aquela pessoa. Serviço. Então, nós não somos pessoas que viemos para receber o serviço. Não viemos para ser servido, mas sim para servir, não é? Então, algumas pessoas, elas só gostam de ser servidas, mas não sabem servir. Então, se olharmos na Bíblia, realmente as pessoas não devem seguir as suas vontades, mas sim a vontade dos próximos. E essa é a vontade de Cristo. Então nós agora estamos num papel de ajudar os outros a receber a salvação. Não é tentar receber ajuda. Então, as pessoas que realmente não ajudam, realmente quando eles realmente não são ajudados, eles também reclamam. Então agora, nós precisamos nos tornar trabalhos voluntários que ajudam os outros. Quanto mais a nossa vida de fé vai crescendo, mais nós precisamos fazer o trabalho voluntário, mais precisamos manifestar o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, na igreja, nós precisamos ser estabelecidos. Então as pessoas que receberam a salvação, cada momento mais precisa aumentar, mais a vida de fé precisa crescer. Então quanto mais vai se aperfeiçoando, mais como cristão, de forma bem esforçada, ele vai fazendo o ministério da obra de Cristo. Então assim o corpo de Cristo realmente não vai se tornar uma igreja realmente conhecida realmente do senso comum, mas sim como uma igreja verdadeira em Cristo. Ela verdadeiramente pode ser fortemente estabelecida. Então quer dizer que realmente essa igreja não é somente a igreja por nome. Realmente não quer dizer uma igreja que não onde há pessoas que não receberam a salvação, que realmente eles se reúnem por causa da vontade religiosa. Isso é uma igreja? Não é uma igreja, isso é só uma casca. Realmente os santos que receberam a salvação, nasceram de novo, eles se reúnem pelo Espírito Santo, isso é a igreja. Então nós, agora não somente sendo essa igreja, nós não somos uma igreja do senso comum de ser, uma igreja. Mas agora conforme a Bíblia, a nossa vida de fé vai crescendo. E verdadeiramente nós, como membros do corpo de Cristo, verdadeiramente fazemos essa obra do ministério. Então é por isso que a verdadeira igreja que aparece na Bíblia, onde o Senhor Jesus é a cabeça sendo o centro, a vontade de tudo, a igreja que mexe conforme essa vontade, nós precisamos efetuá-la verdadeiramente. Então, realmente, nós precisamos formar essa igreja que está dentro do Espírito Santo. Então, verdadeiramente, nós não somos perfeitos, mas quanto mais, através da palavra do Espírito Santo, nós vamos aprendendo e nós precisamos ir fortalecendo e formando essa imagem. Então, hoje eu irei pregar somente até aqui. Não que nós possamos efetuar muito bem e aprendemos qual é o nosso trabalho como membros da igreja do corpo de Cristo. Então, dentro dessa igreja corpo de Cristo, vocês precisam lembrar que vocês são membros e assim precisam ir crescendo e fazendo esse trabalho voluntário. É necessária essa vida de fé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos, mas o Senhor nos buscou. E como seus filhos, o Senhor nos recebeu. E através da igreja corpo de Cristo, nós servimos o Senhor.
E nós, como corpo do Senhor, como seus membros, nós nos unimos no Espírito Santo e nós efetuamos o grande trabalho do Senhor e pregamos o seu Evangelho. E assim nós amamos e assim podemos efetuar essa vontade do Senhor, tudo pela graça de Cristo. Senhor, que todos nós, através do Espírito Santo, através da sua palavra, que possamos ser sustentados, que através do corpo de Cristo nós possamos efetuar muito bem o trabalho do Senhor Deus, que nós realmente possamos servir o corpo de Cristo, que possamos fazer a vontade, o que agrada ao Senhor e possamos aperfeiçoar para o seu feito, Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos ser sustentados pelo poder da sua mão, Senhor. Que agora, realmente, o Senhor já não está longe quando nós chegarmos à sua glória. Que sem nenhuma vergonha nós possamos ser adequados para recebermos a sua glória e seus elogios, Senhor Deus. E assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.